Vamos olhar agora aqui quais são as forças que são empregadas na apometria. Nós estamos chegando numa parte um pouco mais densa do nosso curso, que nós vamos falar em equações, em forças, vamos fazer correlações das forças da apometria com as forças da física, da ciência material, para a gente poder exemplificar e entender um pouco como as coisas funcionam. E mais adiante, logo, nós vamos entrar nas leis da apometria e nas técnicas operacionais. A partir daí, então, é que a gente vai poder saber como realizar tudo aquilo que a gente vem falando desde o início do curso. E depois, nós vamos também dar uma passada em alguns assuntos bastante interessantes que a apometria nos permite, associada com outras técnicas energéticas. Vamos lá então? Forças empregadas na apometria. Faremos agora então um estudo das forças que estão envolvidas de maneira indissociável na prática apométrica. É importantíssimo conhecer isso, porque você tem uma consciência e tem a certeza de que é capaz de realizar determinadas tarefas. Por etapas, nós vamos ver a força mental, a força zeta, que são as duas forças básicas da apometria. Essa aqui provavelmente você nunca ouviu falar dela, a força zeta. Também vamos estudar como essas energias entram em ação. Vamos então lá. Nós fizemos inclusive um curso específico sobre o repositório infinito de energias, falando sobre a utilização de uma energia cósmica potencial livre, que corresponde à condensação do espaço, também chamado por nós de repositório infinito. Para recordar isso, você pode voltar nas aulas de repositório ou acessar o curso gratuito de repositório infinito. Nós mencionamos que a ferramenta que molda tudo isso, que move, que direciona, que tem um poder que pode ser considerado limitado, é a mente. Então, é a mente que age sobre essa energia potencial que está lá livre para direcionar e para concretizar aquilo que a gente deseja. Sobre mente, existem várias teorias, vários livros, vários profissionais já se debruçaram, existem técnicas de meditação, existem considerações muito importantes a se fazer, é um universo esse estudo. Hoje se estuda neurociência, como atingir, como combinar com a quântica, tem uma série de coisas. Nós pretendemos, ao longo do tempo, trazer conhecimentos dessa área aqui também para vocês. Por quê? Como nós dissemos, embora aqui nós estejamos falando para o curso, o módulo de apometria, nós também temos uma comunidade de terapeutas em que nós vamos trazendo esses assuntos gradativamente. Não dá para a gente colocar tudo de uma única vez, porque precisa produzir esse material, compilar esses conhecimentos e trazê-lo de uma forma didática para que todos possam se servir dele. Então, mais uma vez, força mental é fundamental. Logo, a mente é uma usina de forças. Ela gera essa energia, essa força que é utilizada na técnica apométrica.
Por isso nós trabalhamos na técnica do magnetismo lá atrás com conceitos como foco, como vontade, como conhecimento, saber. Essa energia é diferente daquelas que a gente costuma identificar aqui no nosso plano físico. Aqui a gente conhece energia elétrica, conhece energia térmica, conhece energia mecânica e conhece energia radiante, que pode ser comparada com a mente. Que a energia mental é de natureza radiante, não resta dúvida, pois o pensamento pode ser transmitido à distância e ser captado, mais ou menos integralmente, por criaturas dotadas de uma certa sensibilidade. Então, nós podemos transmitir os nossos pensamentos e eles agem sobre o manancial que nós possuímos para materializar e produzir elementos. A parapsicologia, inclusive, é uma área que a gente chama de pseudociência, porque ela não tem, às vezes, ela quer ser uma ciência, mas ela não tem os rigores e os instrumentais que a ciência material possui. Então a gente diz que é uma pseudociência. Mas isso não diminui o seu valor de forma nenhuma. Ela estuda a atuação da mente sobre os objetos sólidos nos chamados fenômenos psicapa. Os fenômenos psigama são da consciência e os psicapa são da atuação sobre a matéria. É outra área que nós também podemos à frente fazer algum apanhado, alguma coisa que possa integrar e reforçar esse conhecimento que a gente está aplicando aqui. Como eu disse, esse tipo de estudo não é um estudo que tenha um ponto final. Esse tipo de estudo sempre terá novos desdobramentos e deverá acompanhar aquilo que a ciência possa nos evidenciar e trazer de reforço para aquilo que a gente tem utilizado. Então vamos falar um pouquinho sobre a força mental. Observamos que, sendo o pensamento energia radiante, funciona como uma onda em propagação. Necessariamente deve ser regido pelas mesmas leis básicas que governam a energia eletromagnética, que é a energia física, material, de, vamos dizer assim, propriedades semelhantes à do pensamento, a mais próxima que a gente tem, para poder trazer para o nosso estudo material físico, padrão que a gente usa aqui no mundo da realidade em que nós estamos imersos, para fazer as comparações e as aproximações do que é a força mental. Lacerda é bem categórico quanto a isso no seu livro. A energia mental tem vetor de fluxo. O pensamento tem direção e ponto de aplicação. Quem é o objeto do pensamento? Qual é o objeto do pensamento? É o ponto onde nós estamos aplicando o nosso pensamento. A gente faz isso de maneira automática. Quando nós pensamos em uma pessoa, por exemplo, um ente querido, o ponto de aplicação é ele. Quando nós pensamos em uma tarefa que nós temos que realizar, o ponto de aplicação é a tarefa. Isso é tão natural e tão automático que a gente não para falar, opa, agora eu estou direcionando a minha força do pensamento para tal coisa. A gente simplesmente faz, executa, pensa, muda o nosso ponto de aplicação milhares de vezes durante um dia, e com essas mudanças que a gente faz, de forma tão rápida, nós temos uma dispersão do nosso foco de pensamento, o que diminui a energia que ele usa em cada um deles.
Mas quando nós estamos em um trabalho dessa natureza, nós precisamos ter o foco, e aí concentrando a energia, funciona quase que como uma lente. Quando a gente pega a energia do sol e passa por uma lente para poder fazer um pontinho que às vezes gera até um fogo, porque você concentrou a energia naquele ponto. Como faz a ciência nossa com a luz, que concentra ela num feixe e gera um laser, um raio concentrado de energia luminosa. Então nós temos a capacidade de utilizar essa força mental de maneira focada para produzir alguns efeitos bastante interessantes que nós vamos ver ao longo da técnica da apometria. Agora nós vamos falar da chamada força zeta. Talvez para alguns seja a primeira vez que esse nome aparece. Diz assim o nosso mestre Lacerda: existe uma força bastante importante no trabalho apométrico, que é a força zeta. Ela é oriunda do corpo físico. Ora, se é uma força oriunda do corpo físico, você tem que perceber que ela é própria de quem possui um corpo físico para atuar, que somos nós, os encarnados. Já demonstramos em outro ponto a relação entre energia e massa. Lembram-se que nós utilizamos aquela equaçãozinha básica de Einstein, que faz a conversão. Aqui a gente poderia, em vez de fazer igual, poderia botar assim: equivale, né? Nós podemos transformar massa em energia, energia em massa, através dessa relação aqui. Com essa poderosa fonte à sua disposição, o operador apométrico pode formar poderosos campos de força ou impelir os médiuns desdobrados, em viagens para determinados trabalhos. Pode conduzir este processo orientando e usando essa energia para provocar as alterações que ele deseja. Por isso que a correta compreensão da existência dessas forças e do modo como nós podemos manipulá-las dota aquele que entende de tudo isso de uma capacidade diferenciada de ação. Uma ferramenta que, bem utilizada, pode produzir resultados considerados incríveis, até fantásticos, ou para alguns mais impressionáveis, miraculosos. Ao se condensar a energia cósmica indiferenciada, que está ali, oriunda do manancial que denominamos de repositório infinito, nós vamos falar nele sempre, este sofre um rebaixamento de frequência, transformando-se inicialmente em energia radiante e se rebaixar mais ainda em objeto. Impulsionada pela vontade, trabalha como onda portadora, tornando-se fluxo contínuo sob o comando da mente orientada por essa mesma vontade. Como é que nós conseguimos uma mente orientada? Como é que nós conseguimos uma mente disciplinada para produzir resultados? Nós precisamos treinar, nós precisamos agir, nós precisamos aprender a colocar foco e a concentrar vontade. Como eu já disse antes, existe uma infinidade de técnicas e de exercícios que podem ser feitos para isso. Eu vou procurar compilar alguns deles. Nós nunca chegaremos a uma
um consenso geral, a uma totalidade de exercícios, mas podemos oferecer alguns que possam facilitar o seu treinamento. Você vai descobrir qual é o que mais se adapta a você, vai realizar, e aí você vai ver os seus resultados quando você for aplicar as leis da apometria, as técnicas de trabalho conjugadas, realizados com menos esforço ou com menos tempo. Devemos considerá-lo como fluxo vetorial que atende à equação de Poynting, com pequenas adaptações para o nosso caso específico. Antes da gente entrar nisso, nós vamos detalhar aqui essa questão de que é a equação de Poynting. Muito bem, quem era John Henry Poynting? Foi um físico inglês que formulou a teoria das correntes elétricas em campos variáveis, e o seu valor desse vetor de Poynting era expresso por essa fórmula aqui. O vetor S era igual a E vezes H, ou aqui é um produto escalar. Indica esse vetor a intensidade de uma onda eletromagnética, onde S é o vetor de fluxo, é o que a gente quer calcular. E é o vetor elétrico e H é o vetor magnético. Então, multiplicando-se os dois vetores, você tinha um terceiro vetor, que é o vetor de Poynting. Como que isso tem influência aqui para nós na apometria? Por que nós estamos trazendo equações físicas? Para mostrar aquela similaridade que nós falamos antes entre a energia que está lá no plano espiritual, astral, e o que nós temos na física, que as duas são regidas por equações de mesma natureza, porque nós ainda moramos num mundo físico, mesmo no plano astral do nosso planeta. Matéria rarefeita mais matéria, voltando a lembrar. E é por isso que a gente consegue criar lá. Aquela matéria, ela é menos densa do que essa que nós temos aqui. Para a gente construir um objeto tipo esse, uma caneta, aqui no nosso plano físico, a gente tem um monte de trabalho. A gente precisa achar a matéria-prima, precisa transformá-la, precisa fundir, precisa purificar, precisa colocar numa forma, precisa solidificar. Lá nós fazemos isso com o pensamento. Para o nosso caso, do ponto de vista da apometria, do trabalho no campo astral, essa fórmula vai sofrer uma ligeira alteração, porque os seus componentes, bem como o vetor resultante, será outro. Não é um vetor magnético, mas é algo semelhante, guardando, contudo, uma estreita semelhança com o postulado pelo físico Poynting. Nós vamos trabalhar assim, sigma é igual K escalar zeta, onde a intensidade da onda eletromagnética gerada no plano mental, que a gente pode chamar de vetor de Poynting ativo, é igual à energia contida no plasma cósmico vezes a força zeta. Observe que a força zeta é vinculada à energia armazenada no corpo. Os espíritos que fazem manipulação no astral possuem corpo? Possuem. Possuem uma coisa que, segundo Kardec, foi resumida em uma palavrinha chamada perispírito.
perispírito, que é tudo que envolve o espírito. Ele não quis detalhar os 7 corpos, como as filosofias orientais, porque já foi confuso para ele falar sobre a existência do espírito, sobre a sobrevivência da alma, sobre uma série de coisas, e ele não quis entrar nesse detalhe aqui, que nós já estudamos os 7 corpos. Eles ainda são materiais, mas são bem menos densos. Logo, a massa deles é muito menor do que a nossa. Aí você já começa a ter uma grande diferença. Que quantidade de energia um espírito pode manipular próximo da quantidade de energia que um encarnado pode manipular? A gente podia descobrir isso mais ou menos fazendo o seguinte: você sobe numa balança e vê quanto que a balança marca. Pede para um espírito subir na mesma balança, o desencarnado. No nosso plano material, ela nem vai se mexer. Se a gente tivesse uma balança suficientemente sensível para detectar o peso de um desencarnado, você teria uma proporção aí entre o tanto de energia que ele pode gerar, nesse caso aqui, e o tanto de energia que você pode gerar, que é essencialmente dependente, diretamente proporcional a essa força zeta aqui. Dessa forma, observe que você está numa grande vantagem em termos de possibilidade de manipulação. Por isso é que nós vimos lá na aula que nós falamos sobre magia negra, sobre magos negros desencarnados, que eles se fazem impressionar para que você não consiga movimentar mentalmente a sua energia e se contrapor a eles. Eles incutem em você o medo, e o medo derruba a sua concentração, o seu foco. Você passa a focar-se no medo e acaba até ajudando a eles a agirem sobre você. Pense bem nisso. Essa aí é a equação básica ou fundamental da apometria. Sem compreendermos o seu significado, jamais compreenderemos o que é a apometria. O fluxo de energia sigma resulta da ação da mente do operador sobre as energias cósmicas K e as energias vitais zeta, suas e dos demais componentes do grupo de trabalho. Então, quando nós nos juntamos para fazer um trabalho, a gente cria um imenso potencial de atuação, bem grande, muitas vezes superior, em alguns casos, ao que os desencarnados poderiam fazer. Por isso que o trabalho do grupo encarnado é importante, e a consciência do trabalho que o encarnado faz é fundamental para ele saber como direcionar isso aqui. E mesmo um trabalhador no consultório pode, sabendo como projetar essas forças, como controlar isso, realizar tarefas incríveis junto ao seu assistido. Pode trazer resultados excelentes para aquela pessoa que ele está atendendo, mesmo movimentando somente as suas forças. Dirigindo com vontade firme, fé e convicção, propósito útil, caridade, e amor, que nós vimos lá na regra de ouro,
O fluxo permite a realização de toda sorte de fenômenos psíquicos, segundo as leis da apometria que nós vamos ver à frente. Aqui, gente, é a base da casa. Você não vai construir um prédio sem fazer alicerce. Você precisa fundamentar aquilo que você está construindo. E a ideia aqui é justamente essa. Mostrar para vocês qual é o alicerce do trabalho que nós vamos realizar. Cada vez que a vontade do operador comanda e cadencia uma contagem em voz alta, a projeção da energia mental, que é comandada nessa contagem, nessa cadência, ele condensa, enfeixa e dá direção às energias dessas duas fontes principais, repositório universal e força zeta. Então, prestem atenção, a apometria não é fazer contagem e estalar dedo, 1, 2, 3, 4, mas é o que está por trás desse processo. Esse processo aqui, de contar e cadenciar, é só para coordenar os pulsos magnéticos que são gerados pela mente treinada do operador e dos demais componentes da equipe quando assim existirem, quando for um grupo, para fazer esse trabalho representado pela nossa equação. É isso que ocorre de fato. Produzindo assim um vetor resultante, um fluxo resultante, que é o responsável pela materialização dos efeitos desejados. Então, se você estudou que para fazer a apometria você faz uma contagem, faz um pulso e tal, mas ninguém te explicou como, porquê, o que está por trás desse pulso, é isso aqui. É para a gente colocar essas energias em ação. Quanto mais consciente você for disso, melhor será o resultado que você vai alcançar.